Abra sua Bíblia no Salmo 51, um dos mais conhecidos salmos da Bíblia, porque ele é um salmo muito parecido com todos nós, que falhamos e que um dia temos que confessar o que nós fizemos. Esse salmo já tirei daqui dezenas de lições, e hoje eu quero reparti-lo em 3 tomos, em 3 partes, para falar sobre os elementos fundamentais da oração. Por que que nós oramos e o que deve estar na nossa oração quando nós oramos. O salmista disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu estudaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pai amado, abrimos a tua palavra como fazemos todas as vezes, com temor e tremor. Não é um livro, não é uma história, é a tua palavra. Tua palavra eterna, imutável, da qual tu dissestes, ela é lâmpada para os nossos pés, da qual tu afirmaste que ela nos sustém em nosso caminho, que ela é lâmpada para os nossos pés e que ela é luz que ilumina os nossos passos. Que ela nos guie hoje à noite, que ela nos abençoe hoje à noite, que ela exposta seja a tua voz, e aquilo que for humano, da carne, da sabedoria humana, desapareça, e só fique aquilo que é a tua luz, a tua verdade, a tua imutável verdade, da qual tu dissestes que os céus e a terra passaria, mas a verdade da tua palavra jamais passaria. Senhor, acrescentamos na oração em que fazemos a ti, a favor dos nossos irmãos em Portugal, que passaram pela tragédia do dia de hoje, através daquele grande incêndio. Pedimos a tua misericórdia sobre as famílias enlutadas, sobre a nossa igreja naquelas terras, sobre o teu povo naquela terra. Guarda, Senhor, e não os deixes perder a esperança. Senhor, como temos feito a todos os domingos, nesses últimos meses, oramos pelo nosso país, pelo país que está em crise,
pelo país que está atravessando por um momento de pecado, e o pecado produz rejeição do Senhor. Pedimos a favor daqueles que têm o poder nas mãos para resolver, que o Senhor traga autoridade sobre os que têm autoridade, e que eles não se vendam, que eles sejam juízes justos, conforme a tua palavra chama, que os juízes sejam justos, que os ímpios sejam punidos, que os inocentes sejam perdoados, e que a justiça seja feita na nossa pátria. Abençoa o teu povo reunido nesta noite aqui na tua casa. Tu conheces o coração de todos e a necessidade de todos, que de alguma forma, um ato deste culto, as canções, ou a oração, ou a palavra, encoraje os nossos irmãos e ajude-os a caminhar firme, olhando para cima, porque só de cima virá o nosso socorro. Nós oramos nesta noite com gratidão por tudo que tu tens feito e por tudo que vais fazer, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém, amém e amém, Senhor. Podem assentar-se, por favor. Essa é a história de um homem confrontado por uma autoridade espiritual. É a história de Davi, logo após ele ter cometido um pecado moral, de ter adulterado com uma mulher que os seus olhos alcançou, e que ele, não medindo as consequências, mandou buscar para sua casa, e é uma das histórias mais conhecidas, e nós não queremos recontá-la, porque ela não tem nenhum mérito e nenhuma qualidade. Mas a Bíblia diz que qualquer pecado que nós cometemos, por mais bem feito que ele tenha sido, um dia ele vai nos achar. A palavra diz exatamente assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. E o pecado tem esta capacidade de rastrear a nossa vida. Por mais que você esconda, por mais que você seja, como nós dizemos, esperto, o pecado um dia nos encontra. E quando ele nos encontra, ele é impiedoso. O pecado não dá desconto. O pecado não dá segunda chance. Ao ponto da Bíblia dizer que o salário que o pecado paga é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E é tão verdade que para que o pecado da raça humana, desde o Éden até hoje, pudesse ser resgatado, a culpa pudesse ser resgatada, foi necessário que Jesus Cristo morresse na cruz. E Jesus não morreu na cruz por nenhum outro motivo, a não ser para perdoar os nossos pecados. O Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. E quando Jesus é pregado na cruz, das 7 palavras que ele diz, a mais forte é esta: está consumado. Consumado é completo. Ele estava dizendo para Deus que todo o plano eterno da salvação, desde o Éden até o fim da história, quando este mundo desaparecer, ele disse: está consumado. Mais tarde, João vai escrever na sua carta, dizendo que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados, não somente os nossos pecados do presente, mas os nossos pecados do futuro também, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Para que não haja dúvida, a Bíblia afirma: todos pecaram, todos, e destituídos estão da graça de Deus, todos. A pessoa melhor que você conhece e a pior que você conhece, aos olhos de Deus, ele as vê tão somente como pecadores, porque todos pecaram. Portanto, a história de Davi não é uma história para nos escandalizar,
Porque o pecado não é só um homem que atrai uma mulher pelo seu poder econômico, pelo seu poder político, pelo seu poder de autoridade, para dentro do seu quarto e a seduz e coabita com ela e a engravida e depois manda ela para casa, chama o seu marido que está na guerra, provoca-o para que ele deite com ela e assume a culpa da gravidez. E covardemente ele manda esse marido voltar para a guerra e manda uma carta na mão dele para que o seu chefe o coloque na frente da batalha para que ele seja morto. E ele sendo morto, ele traz a mulher para dentro de casa e a coloca como a sua 8ª esposa. É imoral? Sim, é imoral. É escandaloso? Sim, é escandaloso. Mas quando você também mente, mesmo que seja uma mentira social, você pecou tanto quanto ele. Quando você furta, mesmo que seja o imposto de renda, quando você simula a sua declaração e você a faz parecer que você ganhou menos do que ganhou e você paga menos do que deveria pagar, você pecou tanto quanto ele. Quando você diz no telefone, quando a secretária anuncia aquele chato do seu credor querendo te cobrar, e você diz, diga para ele que eu não estou. Você pecou tanto quanto Davi, que fez aquela arataca toda para a mulher e para o marido, para que ele pudesse ficar com a mulher. Toda vez que o teu marido, que tem direito sobre o seu corpo, com todo o respeito às senhoras que estão aqui, dá uma cutucadinha na sua perna, dando sinal que está querendo um pouquinho de amor, e você diz para ele, hoje não, bem, estou com dor de cabeça. Dor de cabeça mentirosinha? Você está pecando do mesmo jeito. Por que os maridos riem, as mulheres ficam com a cara amarrada? Eu só estou dando uma ilustração do que é pecado. Pecado não tem um instrumento chamado pecadômetro, que você mede, que é grande, ou encolhe se ele for pequeno. Pecado é falta de conformidade com a vontade de Deus. Pecado é transgressão voluntária de uma lei que você conhece. São definições técnicas. Os calvinistas dizem que pecado é errar o alvo. Toda vez que Deus tem um plano para a sua vida e você não atinge o plano de Deus, você pecou. Por isso que os calvinistas dizem que nós somos eternos pecadores. Não podemos dizer que estamos na graça e por causa da graça nós não temos mais pecados sobre nós, porque somos pecadores e afirmam, nós pecamos todos os dias por palavras, pensamentos e obras. Está ruim, hein? Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Essa é a história de pecado de um homem que é visitado pelo seu pastor, daqueles pastores à moda antiga, que põe o dedo na cara dele, conta uma historinha muito bonita, e a historinha é tão comovente que o pastor pergunta para esse milionário o que deve fazer. Ele diz, pega essa pessoa, mata, queima, esquarteja, tritura. E o pastor disse, mas é você. Foi você que armou toda essa história de pecado. É você quem pegou a mulher do outro. Foi você que a trouxe para a sua casa. Foi você que mandou matar o marido dela. Foi você que escreveu a sentença e ele levou com a própria mão. Você é o homem. E é interessante este salmo, essa história, porque Davi, ao invés de reagir ao pastor dizendo, vai procurar outra igreja, porque o meu dízimo é grande, é o meu dízimo que paga o teu salário, eu sou o rei. Davi cai, prostra-se e faz uma confissão. E é sobre a confissão de Davi que eu quero falar, sobre o poder da oração que nos leva à contrição e que nos leva ao arrependimento. Eu dividi esse salmo em 3 tomos, em 3 partes. Primeiro, do versículo 1 até o versículo de número 9. Eu já li. Davi começa pedindo compaixão. Quando você peca, e você peca, primeira coisa que você tem que fazer é pedir compaixão. O que é compaixão? Compaixão é misericórdia ao quadrado. É mais do que misericórdia. Ele diz para Deus,
que este salmo é escrito para Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Essa é a primeira ação que alguém que está em pecado tem que fazer. Deus compadece, tem compaixão. Tenha compaixão de mim. Compaixão é muito mais. Ele diz: compadece-te, tenha sua compaixão, segundo a tua benignidade e segundo a multidão. A multidão, isso é, aquilo que você não pode contar. O que é a multidão? Aqui hoje tem 1000 pessoas, ali no outro salãozinho tem 200 pessoas, ali no berçário tem 30 crianças, e lá no departamento infantil tem 300 crianças. Eu posso contar. Mas quando vem, suponhamos, um pregador de fora aqui, isso aqui enche, e eu não posso dizer que tem 1000, e nem posso dizer que tem 2000, porque passou da capacidade em que a metragem quadrada é capaz de me dar o coeficiente, ou seja, é normal assentar 4 pessoas por metro quadrado. Cada um de nós levamos mais ou menos meio metro para mim, meio metro para o senhor, atrás do senhor mais meio metro, 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado, 4 pessoas. Então, se eu tenho aqui 1.500 metros quadrados, eu posso dizer que aqui assentaria 6.000 pessoas. Mas se tiver 10.000, eu não tenho condições. Multidão é isso, é tanto que eu não sei como contar e não sei como avaliar. Esse é o tamanho das misericórdias do Senhor para conosco. Você não pode contar. As misericórdias do Senhor duram para sempre, porque elas nunca acabam. E Ele olha para o seu pecado imoral, e a primeira coisa que Ele faz, na sua contrição, na sua confissão, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segunda coisa, nesse trecho, nesta passagem, é que ele pede para Deus não só tirar o pecado, mas purificar. Ele disse, versículo 24, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. É interessante, ele não transfere o pecado para os outros. Uma primeira coisa de uma pessoa verdadeiramente arrependida é que ele reconhece que o pecado é dele. Ele não disse, não tive culpa, eu estava na cobertura do meu apartamento, ela que estava tomando banho pelada lá embaixo. Normalmente a fuga é esta, é transferir para o ou não. O outro, ele não transfere a culpa para Batseba. Esse é um ponto positivo do caráter de Davi. Em nenhuma vez, durante a história da tragédia que esse adultério produziu na vida dele, ele nunca acusou Batseba, porque ele sabia que o pecador era ele. Pecador é aquele que toma a iniciativa do pecado. Guarda a frase. Pecador é aquele que toma a iniciativa. Se alguém pecou com você e você tomou a iniciativa, você é o culpado, e a culpa, a disciplina, a punição sobre aquele pecado que aconteceu cai sobre você, porque foi você quem tomou a iniciativa do pecado. E ele diz para Deus, Senhor, eu pequei. O meu pecado, versículo de número 3, última parte. O meu pecado está sempre, essa é uma das frases mais ricas que eu conheço das Escrituras sobre definição de culpa. O meu pecado está sempre diante de mim. É como o meu espelho. Eu olho para o espelho e eu me vejo. E cada vez que eu olho para dentro de mim, o meu pecado está sempre. Tome atenção para a palavra sempre. Não adianta tomar Lexotan. Não adianta tomar chá de erva cidreira. Não adianta. Meu pecado está sempre diante de mim. E ele está apodrecendo os meus ossos. Sentimento de culpa. Aquela dor que não é num órgão. É uma dor moral.
aquela dor da culpa, que quanto mais você foge, mais ela te pega. Porque o meu pecado, ele disse, está sempre. Eu não durmo mais direito. Ele vai dizer isso no Salmo 32. Eu não consigo mais dormir. Os meus ossos, Salmo 32, estão apodrecendo diante de mim, por causa da minha culpa. Porque o pecado produz culpa. O pecado produz um sentimento de auto-rejeição. A não ser quando você vai pecando, em cima do pecado você repete. É como um mentiroso que conta uma mentira, repete a mentira, e ele conta 100 vezes, e ele acaba acreditando que a mentira dele é verdade. E aí ele se anestesia. Ele já não importa mais, porque ele conseguiu se auto-anestesiar. Davi não, ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim, na sua contrição, ainda é a sua contrição. Terceiro lugar, nesse texto, é que Davi assume uma coisa que nós teólogos sabemos, que todo pecado, mesmo que ele seja horizontal, ele ofende o vertical. Todo pecado que eu pratico contra você, eu ofendi a Deus. Ele diz no verso de número 4, pequei contra ti, e eu pequei contra ti somente. Estou gostando de ver vocês com a Bíblia aberta e alguns com a caneta. Eu fiz mal perante os teus olhos. Confissão perfeita. Todo pecado no horizontal, ele não só ofende quem ou contra quem você pecou. Todo pecado no horizontal, ele provoca uma repulsa no vertical. Ele ofende a Deus. Você quebra o mandamento de Deus. Ele quebrou o mandamento de não adulterar. Ele quebrou o 10º mandamento, que não desejarás a mulher do próximo. Não desejarás a casa do teu próximo. Ele quebra o mandamento. E cada vez que eu quebro o mandamento, eu ofendo a Deus. Eu não só estou ofendendo você. Eu não só estou ofendendo o meu cliente. Eu não só estou ofendendo a minha esposa. Eu não só estou ofendendo o marido. Não meu, porque eu não tenho. Marido, para quem tem. Você está ofendendo a Deus. Cada vez que você mente, engana, se ofender a Deus, ele disse, eu pequei contra ti, e contra ti somente. A ofensa foi contra Deus. Toda ofensa, ela é contra Deus. Mas ele está na sua contrição. Ele está dizendo, ele não justifica. Até que chega um momento que ele fala da sua própria natureza pecaminosa. Versículo de número 5. O meu mestre, não é? Ele fazia uma pergunta nas aulas de teologia, dizia, o homem peca porque é pecador, ou ele é pecador porque peca? O homem peca porque é pecador, ou ele é pecador porque peca? É o ovo ou a galinha? Nem, o homem peca porque ele é pecador. Ele nasce com o pecado. O que a teologia mais pura chama de pecado original. E nós, protestantes, chamamos de pecado inato. Você não precisa ensinar a sua criança de colo, estou vendo ali a senhora com o seu bebê no colo, a dar tapa na gente. Muito cedo, quando ele está insatisfeito, ele bate. Bate. Manha. Joga com a gente. Finge. O pecado está lá. E não é que nós estamos dizendo que está. O Salmo diz que Davi escreveu isto e Deus reconheceu como palavra que a colocou na Bíblia, verso 5. Eu nasci na iniquidade. Iniquidade é pecado. E em pecado
me concebeu a minha mãe. Não foi o ato sexual que foi pecado, se foi um ato sexual dentro da legalidade, marido e mulher. Nós não somos filhos do pecado porque mamãe e papai brincar de mamãe e papai. Não é pecado ter filhos. Não é pecado gerar filhos. Como não é pecado ter relação sexual dentro das regras de casamento. Ele diz, eu nasci em pecado, e em pecado, quando a minha mãe me concebeu, ela já tinha pecado, e a minha avó tinha pecado, e a minha bisavó tinha pecado, e a minha tataravó tinha pecado, porque Eva tinha pecado. De Eva até nós, todos pecaram. Ele disse, eu nasci em iniquidade, pecado me concebeu minha mãe, por isso que eu me abro de uma forma verdadeira diante de ti, e peço-te, verso de número 7, purifica-me, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Essa é uma das mais lindas orações de contrição que tem na Bíblia. Ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado, ele sabe que a natureza sua é ruim, é pecaminosa, a gente não planeja fazer coisa errada, a não ser que a gente já esteja fora do controle. Nosso problema não são as nossas ações, o nosso problema são as nossas reações. Não é como eu ajo, é como eu reajo, porque é a minha natureza ruim que vai na frente. E ele diz, portanto, se eu pequei, se eu já tenho uma natureza pecaminosa, se a minha mãe já pecou quando me concebeu e quando eu nasci, eu dependo de ti, portanto, purifica-me, eu ficarei limpo. Essa palavra é muito forte. Purificar é um ato de tornar puro outra vez. É quando você ferve o copo além de lavar. Porque você não só tira a sujeira, mas você elimina as bactérias. Só o sabão e a água não tira tudo que precisa ser tirado. Mas uma fervura com a água num grau que não quebre o copo, ele não só limpa a sujeira do feijão, mas se algum bichinho do feijão ficou encrostado no vidro do copo ou do prato, água fervendo, mata a bactéria ou micróbio, seja lá o que for, para não entrar numa seara que não é minha. Mas ele diz, purifica-me, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Neve para eles, porque lá tem neve. Para nós, o algodão, depois de tratado, ao ponto de ser usado no hospital, porque ele está com a sua natureza totalmente purificada. Esse é o caminho de Deus para a gente consertar a vida. Não adianta nós camuflarmos o pecado, retocar o pecado, maquiar o pecado. O pecado tem que ser confessado de uma forma contrita, de uma forma honesta, de uma forma horizontal contra quem pecamos e a ofensa que nós produzimos a Deus. Não adianta eu pedir perdão pelos meus pecados para Deus e continuar devendo para o seu Antônio os R$100 que eu dei de cano nele. Eu tenho que pagar os 100 e pedir para Deus o perdão do tombo que eu dei no seu Antônio. O pecado, ele é tratado nesse nível, ele é tratado nesse nível também. Saímos da área da contrição e vamos entrar na área da petição. Ele começa então no verso 10 a fazer alguns pedidos. O primeiro deles é esse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Preste atenção no verbo criar. Eu não posso produzir um coração puro dentro de mim. Não tem jeito. O coração na Bíblia é muito mais do que um músculo que bombeia o sangue para cima e para baixo e espalha pelo corpo todo. É o centro da vida. O coração é citado na Bíblia mais do que
qualquer outro órgão do corpo humano. É o coração. O autor de Provérbios diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Jesus disse: bem-aventurado os limpos de coração. E você vai achar coração na Bíblia inteira. E aqui, como ele é a fonte do pecado, a fonte aonde o pecado atinge, não o cérebro, mas a Bíblia chama de coração. E ele diz que Deus precisa fazer um transplante de coração nele. Que aquele coração velho já estava tão, como aquela música da década de 60, coração vagabundo, coração sem amor. Quem lembra do coração vagabundo? A gente pode soltar aqui um long playzinho para lembrar. Não é? Coração vagabundo, coração sem amor. Esse coração já estava mutilado. Esse coração já estava contaminado. Ele, ao invés de pedir uma meia sola no coração, ele pede para Deus criar dentro dele um coração puro. E como Deus é o Criador, não precisa abrir o peito e nem precisa romper as artérias. É uma questão de uma invasão de uma nova natureza. Ele diz no verso que eu citei 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? O ato do seu pecado foi movido pelo seu espírito. E o pecado movido pelo seu espírito estragou a sua comunhão com Deus. E a comunhão é no coração. É no coração que nós guardamos as nossas emoções. Então ele pede para Deus criar um coração puro. Na teologia da qual nós somos seguidores, nós acreditamos que o grande sinal do Espírito Santo do nosso coração é um coração santificado. É o grande sinal do Espírito Santo. O que nós chamamos de inteira santificação. É uma purificação plena. É uma purificação completa. Ao ponto do seu coração ser o coração de Mateus 5,8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Um coração purificado, um coração transformado, um coração novo. É a primeira petição dele. Porque ele sabe que o problema dele não é de cabeça. O problema dele é de coração. Ele não pede para Deus mudar o seu cérebro. Ele não pede para Deus mudar os seus pensamentos. Ele não pede para Deus mudar a fonte das suas tentações, o cérebro. Ele pede para Deus criar nele um outro coração, que seja semelhante ao coração de Jesus, segundo um cântico que nós já cantamos aqui nesta igreja. Eu não sei se canta mais. Um coração semelhante ao coração de Jesus. E essa é uma petição que nós devemos fazer. Eu não sou criança, eu já passei de 70 anos. Eu não ando ontem com Deus, eu ando há mais de 50 anos. Então eu sei onde estão minhas lutas. As minhas lutas não estão mais nos meus órgãos externos. Esfriou, meus ossos doem. Eu tenho que fazer infiltração no ombro, porque eu tenho bursite. Entrou o frio, eu tenho que cuidar dos meus ossos. E eles não estão apodrecendo porque eu tenho pecado. Eles estão apodrecendo porque eu estou velho. É osso de velho. Osso de velho dói no frio, não tem conversa. É normal. Você precisa esquentar mais o pé. Melhora muito quando você pega uma panela com água quase fervendo, põe os pés dentro. Dá uma nova circulação e aquilo melhora. Mas eu não posso mudar o meu coração. Porque o coração de um velho é tão corrupto quanto o coração de um jovem de 17 anos. Os dois podem cometer pecados tão imbecis. O menino de 17 anos pode cometer um pecado imoral para provar que já é homem. E com 17 anos eu vou sair com uma morena de 30 para mostrar que eu já sou homem. E posso pegar até uma de 30. E um velho de 70 anos pode sair com uma menina de 20 para achar que ainda é homem. E vai voltar para casa vermelhinho de vergonha.
O problema aqui não está na idade, está no coração. Porque o coração é corrompido. Ele é mau. Jeremias diz que ele é ruim. Então nós temos que pedir para Deus criar em nós um coração novo, que vai ter sentimentos novos. Esse rejuvenescimento cardíaco não é muscular, ele é espiritual. Ele é espiritual. E Davi reconhece que se Deus não fizesse isto, ou seja, e aí ele pede outras coisas, que é o coração, a habitação. É assim que nós cremos. Nós pedimos para aquele que não tem Cristo recebê-lo no coração, que o Espírito Santo encha o seu coração. Então ele agora, pedindo um coração novo, um coração renovado, ele inclui mais um pedido no versículo 11. E agora é uma petição, que aí entra a doutrina. E eu vou respeitar as diferenças aqui e só vou dizer o que o texto diz. Ele diz: não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Se você ler o texto numa exegese honesta, você vai descobrir que mesmo ele tendo pecado moral, pecado grosso, pecado feio, ele não perdeu nada do que é da vida espiritual. Tanto que ele pede restituição. Restituir é tomar de volta. Primeiro ele diz: restitua a alegria da salvação. É impossível você estar em pecado e ter a alegria da salvação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que nos faz ficar de pé é a alegria do Senhor. Você rompe barreiras, você derruba muralhas, você enfrenta gigantes com a alegria da salvação. Mas o pecado abafa a alegria e você vira um crente xoxo, murcho, um crente banana, porque você perdeu a alegria da salvação. Então ele pede restituição. É o que o imposto de renda está fazendo agora com a primeira leva. Está restituindo o que ele tomou. Está devolvendo de quem ele tomou. Ele não pode ficar com aquilo, não é dele. O dele ele já mamou, e mamou bem. E manda uma merrequinha para nós de volta. Mas ele está restituindo. Isso é restituição. Não significa que você perdeu tudo. E aqui ele está dizendo: restitua-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito alegre, um espírito abençoado. Mas ele pede uma outra coisa aqui, que é fantástica. Ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha que frase. O que nos mantém de pé é o Espírito de Deus. Qualquer coisa vem, passa. Qualquer coisa vem, a gente enfrenta com o Espírito de Deus em nós. Nós cantávamos, eu sempre lembro das canções antigas: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Ou seja, a canção só está lembrando que o nosso motriz, a nossa força motora, é o Espírito de Deus em nós. É o Espírito em nós. E se o Espírito está em nós, nós temos força, nós temos alegria da nossa salvação, nós temos júbilo. E ele então, confessando os seus pecados, ele diz, eu leio de novo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Isso se chama petição. E se você pede, Deus faz. Se você busca, Deus revela para você. Talvez você já foi melhor do que você é, e nós sabemos se fomos ou não. Nós não precisamos de ninguém, como os nossos médicos fazem, medem a nossa pressão, para saber se a pressão está ruim, se está boa, se vamos para frente ou vamos para trás. Nós sabemos como está a nossa pressão espiritual.
Nós sabemos como nós estamos com Deus. Nós sabemos da nossa intimidade com Deus. Nós sabemos da nossa caminhada com Deus. Se houve algum tropeço no meio do caminho que nós não consertamos, o único caminho é voltar atrás e começar de novo. E acertar os nossos caminhos diante de Deus, diante do Senhor. Terceiro e último lugar é um momento de gratidão. Ele confessa, ele reconhece, ele contritamente diz, depois ele pede e agora ele agradece. Do versículo de número 15 em diante, ele diz: abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. E aí tem um dos textos mais lindos da Bíblia. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Tu não o desprezarás, ó Deus. Ele fecha esse seu clamor com essa expressão de gratidão. Agora, Senhor, já que o meu pecado foi confessado, já que o meu mal foi revelado, já que o meu coração foi tratado, já que o Senhor restituiu a minha alegria, agora abra os meus lábios. Por quê? Porque a Bíblia não é um quebra-cabeça, mas se é aquele que a minha neta já monta, de 20 peças, você faz assim e monta. É fácil, porque o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você foi a Deus, confessou os seus pecados, se você foi a Deus, disse que você nasceu com uma natureza ruim e que você quer melhorar, se você foi a Deus e pediu para Ele criar um coração novo dentro do seu coração, para Ele não tirar o seu espírito de dentro de você, para devolver outra vez a alegria da sua salvação, Ele agora diz o quê? Senhor, abra os meus lábios. Eu quero contar isso para os outros. Você não é capaz de calar uma pessoa alegre. Não é capaz. Não é capaz. Ela fala, ela diz, a cara diz, os olhos dizem, e a boca confirma. A boca fala, porque o coração está cheio. Se Ele encheu de novo o meu coração, se Ele encheu de novo a minha alma, se Ele devolveu a minha alegria, Ele diz agora, abra-me a minha boca para manifestar os teus louvores, porque tu não te agradas de sacrifícios. Eu os daria, ele tinha grana para fazer fogueira santa de Israel, R$1 milhão para fé que remove montanha. Nada disso. Ele diz, tu te agradas, é de um espírito quebrantado, de um coração compungido, isto é, um coração mole e contrito, arrependido. Disto tu te comprazes. Comprazer é ter prazer ao quadrado. É alegria em exuberância. Tu te agradas disso. Portanto, abra a minha boca para que eu testemunhe e testifique aquilo que tu fizestes por mim. Muita gente pergunta por que Davi é chamado homem, segundo o coração de Deus, e ele é assim chamado na Bíblia, com tantos pecados que ele cometeu. Só por um motivo. Davi realmente cometeu muitos pecados. Ele não pôde construir o templo, porque ele matou muita gente. Ele ajuntou dinheiro, comprou o terreno, mas na hora de fazer a planta, Deus disse, não, você não vai construir, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Ele era um homem sanguinário, ele era um general, poderoso na batalha,
Golias foi só a gota de tanta gente que ele matou. A gente só conta de Golias, mas ele matou muita gente. Ele era um assaz, não assaz de assassino, assaz de rapto na espada. E ele era um guerreiro, mas suas mãos estavam sujas de sangue. Seu caráter estava sujo pelo pecado do adultério. Como que um homem desse pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração arrependido. Davi tinha um coração quebrantado. Davi era um adorador. 90% dos salmos foi ele que escreveu. E deles, todos quase, são salmos de adoração. São salmos de celebração ao nome do Senhor. E ele, no começo do salmo, ele diz: as tuas misericórdias, Senhor, não têm fim. Não adianta o tanto quanto eu pequei. Ele dizendo, se ele disse, o que importa é o tanto que o Senhor é bom. E como as suas misericórdias duram para sempre. E como o seu perdão não tem limite. João escreve, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça que o pecado produziu no nosso coração. Porque o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. O caminho é contrição, é arrependimento. A segunda porta é petição, contrição, petição. E a última porta é agradecer. Não há nada que Deus gosta mais do que dos 10 só um voltou. Foi o leproso da turma de 10 que foi curado. Só um voltou. E para que vocês saibam que Deus sabe tabuada. Quando voltou um, Jesus disse, não foram 10? Onde estão os 9? Deus sabe tabuada. Só este voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, recebeu aquele que nós chamamos na nossa teologia de a segunda bênção. Que não só foi curado da lepra de fora, mas foi curado também da lepra de dentro, que é o pecado. Quem volta para agradecer, recebe em dobro. Quem volta para agradecer, recebe mais. Davi levanta daquele encontro com Natã para ser outro homem. Outro homem. Começar outra etapa na sua vida. Porque Deus sempre nos dá a segunda chance. Para que a gente possa ser 2 vezes melhor do que antes da primeira. A gente recomeçar de novo, encorajados por Ele, perdoados por Ele, abençoados por Ele, na palavra que Jesus disse para a mulher, quase que no ato da execução por apedrejamento. Jesus interrompe o ato, pergunta para aqueles homens que estão com pedras na mão, quem dentre vós nunca pecou? Um olhou para o outro, olhou para o outro, outro olhou para o outro, jogaram as pedras no chão. E Jesus disse, quem nunca pecou, dê a primeira pedrada. A mulher olha para ele, diz, o senhor pode me apedrejar, pode pegar 10 pedras e jogar sobre mim, porque Jesus nunca pecou. Mas ele disse, nem eu te condeno, nem eu posso, mas nem eu te condeno. Mas faça meu favor, vai, e o quê? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior, que é inferno. Porque depois do apedrejamento é inferno. A única coisa que seria pior do que o apedrejamento é que, além do apedrejamento, ela ia para o inferno. A restituição da nossa vida com Deus, se caímos ou pecamos,
ela tem como propósito de nós levantarmos para não cair mais naquela área e ser fortes em outra área que possa nos tentar uma outra vez. Hoje à noite eu desafio você a sair deste culto com o coração contrito, arrependido de alguma coisa na sua vida. Pedir para Deus te ajudar a começar outra vez, criar em você um coração novo, um coração puro, uma vida limpa, uma vida correta diante de Deus. E o riso de Deus voltar a estampar na tua cara, que Davi chamou de alegria da salvação. Restitua-me, Senhor, aquele prazer que eu tinha de estar na tua casa, de ler a tua palavra, de orar, de celebrar o teu nome, de testificar o teu nome. Restitua-me a alegria da tua salvação. Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos curvar as nossas cabeças, ficar um pouquinho quietos. Vocês ficaram muito quietos hoje à noite, eu agradeço. Pouca gente levantou. Um dia frio como este, às vezes levantamos mais. Deixando Deus, deixar a palavra enraizar no seu coração hoje à noite, com esse tempinho de ficar quieto, silêncio. Se hoje à noite Deus falou com você em alguma área da sua vida, eu não tenho radar aqui para andar em cima das suas cabeças, e nem tenho um instrumento para sondar o seu coração. Mas há 3 pessoas que sabem quem nós somos. Uma somos nós, a outra é Deus, e lamentavelmente a terceira é o diabo. Só os 3 sabem. Lamentavelmente. Só os 3 sabem. Há algumas pessoas que fingem muito bem, outras que representam muito bem. Mas diante da sua consciência, você sabe que não é verdade. Diante de Deus, você sabe que não é verdade. E o diabo sabe que não é verdade, por isso que te atormenta. Então, há um dia que a libertação vem. A visita de Natan não foi uma visita pastoral agradável. Não foi lá para tomar cafezinho, foi para sentar a vara. E às vezes você vê o culto hoje não para eu te sentar a vara. Foi para você receber um aconchego. Mas às vezes o aconchego é levantar a sua alma. É te ajudar a melhorar. É te ajudar a acertar a sua vida. É te ajudar a você pôr em ordem o teu altar. Pôr o pêndulo do seu relógio de novo no tic-tac de Deus. No tic-tac de Deus. E o pêndulo fica no tic-tac de Deus. Esse é o nosso propósito. E se hoje à noite, de uma maneira ou outra, Deus falou com você, eu só te peço um sinal. Você levanta sua mão e diga, pastor, ore por mim, porque Deus falou ao meu coração hoje à noite. Só isso. Claro que eu vou pôr os meus óculos, porque eu preciso dele, para ver sua mão. Só. Não faça nada mais. Estou vendo muitas mãos lá no fundo, assim, e assim, e assim, e assim, e assim. E lá em cima, muita gente. Eu não vou constrangê-lo hoje à noite chamando à frente. Mas eu quero desafiá-lo para hoje à noite, você que levantou a mão. Ao voltar para sua casa, não ir direto para o Fantástico. Vá direto para o teu quarto. Se é um assunto que você pode fazer junto com a sua esposa, ou junto com o seu marido, vão os 2. E faça uma oração de acerto com Deus. Concerto com Deus. E diga como Davi, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito novo. Devolva, restitua a alegria da tua salvação na minha vida. Seu pecado está no pacote. Quando você trata disso, teu pecado que está no pacote é tirado. Sua vida é renovada. E você começa amanhã cedo. Antes de falar com alguém, fale com Deus. Eu tenho esse hábito há muitos anos. Quando eu acordo, eu me ponho assentado na beira da minha cama. Eu cito 3 textos das Escrituras como se fosse a minha mantra. Eu cito Salmo 103,
eu cito o Salmo 23 e cito a oração do Pai Nosso. É uma mantra minha. Bendize a minha alma o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Minha mantra. E depois eu faço uma oração. Senhor, estou começando o dia, não sei o que está na minha frente, vá comigo, porque eu sozinho não dou conta. Você não precisa ficar convencendo Deus de nada. Aliás, Ele sabe o que você tem que fazer e você já está atrasado. Mas comece com Ele. E as coisas começam a melhorar na proporção que você começa a melhorar o seu relacionamento com Ele. Não é difícil. É só criar o hábito. Assim como você criou maus hábitos, a gente pode criar bons hábitos. Então, todos que levantaram as mãos, levante de novo. Eu vou levantar a minha com você. Como alguém que abençoa aqueles que querem ser abençoados. Senhor, Tu estás vendo as mãos que estão levantadas aqui. Dezenas de pessoas que ouviram a Tua palavra, uma palavra exortativa, uma palavra que fala do pecado de Davi. Mas como ele tomou a iniciativa de confessá-lo, de uma forma contrita, dizer que ele não podia resolver o problema sozinho, porque era maior do que ele. E até que ele abriu a sua boca para dizer: agora, Senhor, abra os meus lábios, para que eu possa declarar as maravilhas do Senhor. Porque o Senhor ama um coração contrito, um coração arrependido, um coração que quer começar de novo. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, a hoje à noite, na beira da sua cama, sozinho, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos, dizer: vou como Davi começar de novo. Davi tinha tudo, ó Pai, para ser jogado no inferno, mas Deus o levantou para ser um homem segundo o seu coração. Tudo porque ele tomou a iniciativa de consertar a sua vida na presença de Deus. Abençoa a todos que levantaram as mãos e a todos quantos estão aqui com o coração sossegado, manso na Tua presença, mas orando: ó Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me na minha caminhada, ajuda-me a andar contigo, segundo é o desejo e o plano do Teu coração. Aceite a nossa gratidão por esta noite, estas 2 horas na sua casa, de adoração, de celebração e de ouvir a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.